Hello, galera. Seguinte, como de praxe, tô pegando mais um livro que eu finalizei essa semana e eu fiz basicamente o fichamento dele, né? E como eu treino, eu tô montando pequenas aulas. Testando formatos, esse formato aqui é dividindo a tela com um pequeno PDF que eu fui montando junto do material deste livro, que se chama Customer Experience Well, que é a roda do consumidor, da experiência do consumidor, basicamente. Ele tem 4 pontos aqui que a gente vai passar por eles. E a minha ideia é sempre poder trazer um pouquinho das leituras que eu tenho. Eu coloco lá no Substack. Lá no Substack já vai com o texto base da aula, basicamente, mais o workbook, caderno de exercício para vocês fazerem, e o vídeo, caso queiram verem o vídeo, tá? Quando eu li esse livro, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção é que a gente não tem no mercado digital, efetivamente, acho que no Brasil como um todo, um estudo sólido sobre a experiência do usuário, né? A experiência do cliente. A gente tem toda a questão da psicologia do consumidor, tem todo um acervo literário com relação a isso. Se você entrar na Amazon, você acha uma cacetada de livros. Mas, brasileiramente falando, você não tem muito material. E isso é uma coisa que eu sinto muito falta, porque a cultura do brasileiro nesse sentido ela é muito diferente, né? Você ter ali a real de como eu vou tratar um cliente, principalmente para a gente que é prestador de serviço, por exemplo, psicólogo, fisioterapeuta, engenheiro, pedreiro, médico, padeiro e tal. Você não tem muita coisa, né? Você tem ali um elemento ou outro e tal, mas nada muito sólido. E aí o que eu fiz aqui? Lendo o livro, uma coisa que eu tenho aplicado muito com as minhas leituras é que eu pego elas, termino o livro e para fazer o fichamento eu peço para uma IA fazer algumas perguntas com base naquele livro. E aí eu, pego essas perguntas, me respondo elas, né? Vou respondendo e trazendo outros autores junto que possam corroborar ali com o livro, né? Colaborar com o processo dele. E vou respondendo essas perguntas. E eu pensei, por que não gravar aulas com relação a este processo, né? Por que não fazer isso no formato de aula, efetivamente? Então eu devo fazer vídeos mais assim, talvez um por semana, um por mês, ainda não sei exatamente como, né? Como é que vai ser essa frequência, mas estou pensando em algo nesse sentido, ok? Para quem quer o material completo, novamente, vai estar lá no Substack, na parte de assinante pago. Fica o vídeo aqui como um merchan para vocês nesse sentido. Mas eu acho que é importante a gente ter isso bem esclarecido. Pô, eu quero melhorar tal coisa. Tem o material lá para você poder pegar direitinho, beleza? Dito isso, a primeira coisa que, quando eu comecei a ler o livro, ele me traz de reflexão é: você sabe nomear 3 momentos em que os teus clientes te elogiam? E por que eles fazem isso? Por que o cliente chega e fala bem do teu serviço? Não é quando você pergunta para o seu cliente, mas é quando ele fala por natureza, por vontade. E da mesma forma, isso é uma coisa que eu tenho pensado muito. E quando eu recebo uma crítica? Quando eu recebo uma crítica do meu trabalho, por exemplo, eu recebi 2 críticas recentemente, ao longo dessas últimas 2 semanas, de que a minha sessão ela não estava sendo tão prática quanto a pessoa gostaria. Essa foi uma crítica. E a segunda é uma pessoa que ela não sentiu tanta confiança porque eu não expliquei por detalhes o que seria o trabalho com ela. Então ela sentiu que eu estava só vendendo um pacote de sessões. E eu falei, caramba, mas eu não vendo pacote de sessões efetivamente. Não, eu vendo ali um processo e tal na minha cabeça. E eu falei, talvez eu tenha que explicar um pouco mais alguns elementos ali do próprio processo de terapia, né? E aí eu peguei e fui ver quando eu expliquei para ela. Falei, tá, lembrei o que aconteceu nesse dia, nesse horário que eu mandei o áudio explicando. Foi um dia que estava bem corrido, eu tinha que botar minhas filhas para dormir e tal. Mas nada justifica o meu erro de não sentar e realmente dedicar um tempinho ali com aquela pessoa, né? Na correria do dia a gente às vezes acaba errando em alguns momentos. E esse é um ponto que a gente tem que sempre se avaliar de o quanto eu realmente estou melhorando nisso. Porque esse problema que o cliente me traz é uma coisa pontual ou é uma coisa que acontece sempre, ok? Da mesma forma, né, eu tenho um processo para agir com relação ao que os meus clientes falam. Eu tenho uma autoanálise que eu faço ali, não em termos de terapia, né, mas em termos de negócio, que é geralmente uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, dependendo do ritmo, de parar e avaliar o meu negócio. E essa leitura do livro me ajudou muito nesse processo de, peraí, o que eu tenho que fazer? Mais do que querer ensinar vocês a fidelizar cliente,
é vocês pararem para pensar sobre o próprio negócio. Que isso aqui, essa revisão periódica, como essa experiência e tal, é uma coisa que eu vim fazendo desde que eu li um livro chamado Um Ano em 12 Semanas. Eu ia pegar ele, mas ele tá bem aqui embaixo, fica ruim. Ele é do Moran Legnington. Esse é o livro Um Ano em 12 Semanas. Eu li no final do ano passado e desde janeiro eu venho aplicando isso e ensinando isso para os meus clientes, que é você ter uma revisão periódica, sistemática, assim, completa de tudo que você faz. Então, a cada 3 meses, que é o período que ele sugere ali, você para, vão ser 4 períodos de 3 meses, a cada 3 meses você para e revisa o que você tem que fazer e direciona mais 3 meses intensivos ali pro teu processo, ok? O que eu recomendo para quem vai assistir só o vídeo? Cara, tenha pelo menos um bloquinho de notas com você, um papelzinho, uma caneta, porque entre um bloco e outro de perguntas e atividades, a gente vai ter exercício. Para você não ficar voltando, anota os exercícios. Vou parar um pouco, vou explicar algumas coisas em cima, vou dar a minha resposta que eu dei, né, quando eu fiz isso. E aí você vai aplicando, beleza? Lá no texto completo tem o workbook, né? Então tem muito mais material, muito mais coisas, que é para que você possa se desenvolver, ok? Então a primeira coisa que você tem que pensar é, eu vim para esse vídeo sobre a experiência do cliente para aprender o quê? O que é a experiência do cliente? O que você interpreta sendo isso? Guarda essa informação, porque a gente no final compara ela com o que você de fato aprendeu aqui, ok? No livro, né, nesse livro do Customer Experience Well, ele traz alguns elementos ali que são a aspiração, a awareness, né, que é a consciência, a ACT, que são as soluções, a aplicabilidade de tudo aquilo, e a parte avançada. A aspiração nada mais é do que a sua obsessão, a visão e a estratégia que você tem com relação aos seus clientes. A awareness são os dados que você tem, que você realmente coleta com relação ao seu cliente. O ACT é aquilo que você faz de aplicação, de aplicabilidade. E o Advance são coisas extras, entre aspas, que você pode estar realmente se desenvolvendo, ok? Ele traz essa ideia desse flywheel, vamos botar assim, nessa roda ali do cliente, para você poder se desenvolver em cada uma dessas etapas. Então, isso serve tanto para quem tem prestação de serviço como a minha, para quem tem uma loja, para quem tem qualquer coisa, para você poder entender o que a psicologia do consumidor traz que você pode aplicar para que você cresça, para que o teu negócio cresça. Porque uma coisa que eu estava vendo hoje, não sei se eu vou conseguir achar ela aqui de novo, é o quanto... Ah, não vou achar. É o quanto a linha de experiência do consumidor ela tá ruim. Eu estava lendo aqui um pouco antes de entrar aqui no YouTube. A moça postou assim, né? Que alguém comprou ali uns docinhos dela. Ela mandou 110. E aí a moça, né? A cliente falou assim: ah, eu não vou pagar o extra. Todo mundo comeu tudo, tal, tal, tal. E aí a confeiteira falou assim: não, mas eu te mandei os outros 10 de cortesia. Ela, ah, tá, legal. Tipo assim, ok. Foi uma comunicação meio errada, né? A confeiteira poderia ter, olha, te mandei mais 10 de cortesia por ter feito o pedido e tal, boa festa, divirtam-se, parará, parará. Teria sido muito mais fácil. É claro que a postura também da cliente não ajuda muito, né? Ela já vai numa postura mais, ah, olha, eu não vou pagar, foda-se, você mandou a mais porque quis, né? Tem essas coisinhas. E aí, nos comentários, você vai vendo outras pessoas também confeiteiras, e aí uma fala assim, não, porque uma vez eu fui levar uma encomenda, a moça falou, tem 100 aí? Aí ela contou, tinha 110. Não sei se era também cortesia. E aí a cliente deu um sorriso meio amarelado, aquela piadinha ali e tal. E aí essa confeiteira foi lá e colocou assim: chegando em casa, fui lá. Ela pediu o docinho 2 semanas depois, falei que não ia poder, bloqueei o contato. Eu não sei até onde são reais essas histórias, mas eu fico pensando assim, cara, você acabou de perder um cliente. Porque você bloqueou o cliente. Não faz sentido. Ah, Rafael, mas não compensa você vender para todo mundo. Não compensa você vender para todo mundo quando de fato aquele cliente ele não quer o seu serviço ou ele não é o seu tipo de cliente. Não por uma questão de educação, mas porque não há. E é uma coisa que a gente confunde muito, né? O que é um serviço intelectual de um serviço de commodity, que é um serviço de alimentação, por exemplo. Não é o meu tipo de cliente, então não vou ter. Cara, você vende doce. Ponto. Você não tá vendendo terapia, eu vendo terapia. Se chega uma pessoa que fala assim, eu tenho tal demanda, Rafael, você atende? Não. Rafael, você atende? Sim. Ponto. Eu chegar pra uma pessoa que, sei lá,
Vamos pegar aqui, caso que eu raramente pego. Uma pessoa com esquizofrenia. Um grau grave, assim, um negócio grave, fudido na vida dela e tal. Pô, você atende? Não. Porque ela não vai ter uma boa relação comigo. Ela não vai ter um bom amparo ali comigo. Ela não vai ter um bom desenvolvimento que ela realmente precisa. Bom. Então, ter essas noções, assim, de como é a relação que você tem com o seu cliente, ela é fundamental. Se você não para pensar isso, de o que eu tô vendendo de fato, o que eu não vendo, cara, você vai perder muita oportunidade. Normalmente, ter críticas de clientes não é ruim. Eu já recebi crítica por fazer piada ali com uma situação do cliente e tal. A gente riu, depois ele, né, se chateou. E, cara, tudo bem, você para, aprende, pede desculpa, se desenvolve, tenta não repetir ali o processo. Às vezes a pessoa continua a terapia com você, às vezes ela não continua. Às vezes você faz uma coisa um pouco mais intensa com a pessoa, ela gosta, ela não gosta. São adaptações que você vai desenvolvendo enquanto a relação tá ali. Mas você não bloqueia um cliente, isso não faz sentido. A não ser que seja um cliente extremamente mal educado, uma pessoa que. Ah, quero espirrar. Uma pessoa que xingou você, xingou seu serviço. Uma vez eu tive um cliente que ele veio, a esposa dele mandou mensagem, uma mensagem de 20 minutos de áudio. Eu falei, olha, eu não vou ouvir seu áudio, porque metade não, né? Uns 3, 5 minutos ele era só me xingando. Eu falei, não vou ouvir. Falei pro marido dela, falei, ó, cara, não dá pra te atender. Desculpa, não é o caso aqui, mas não dá continuidade. Beleza, seguimos a vida cada um, pronto, não sei mais a vida dessa pessoa. Ok? Então, não saia bloqueando clientes. Primeira coisa, tá? Mas vamos lá para o nosso livro, vamos para nossa aula aqui. Em algum momento eu vou espirrar. Vai sair. A ideia de cliente, ela não é uma coisa atual. Mas mais do que isso, a obsessão pela confiança que a gente passa. Ruim é que não tem edição. A obsessão que a gente tem por confiar em alguém, ela também não é atual. Pera aí, eu vou espiar. Então, assim, lá antigamente, na sociedade de caçadores, você tinha muito esse processo de confiar em alguém. Pessoa que era mais forte, a pessoa que trazia mais recursos, que gerenciava melhor. Então a reputação ela ia se desenvolvendo. E o que era a nossa moeda de troca era de fato a nossa crença na pessoa. O crédito que eu dava para aquela pessoa. Esse crédito, com o passar do tempo, não vou me alongar nisso, ele foi virando uma moeda, efetivamente, uma moeda física, né? Então foi virando dinheiro, salário, não sei o que, parará, o real, o cruzeiro, o dólar, o euro, e vira moeda, ponto. Mas o que é essa moeda? O que é esse papel, esse pedaço físico de material que você tem? Ele é a sua crença de que aquela pessoa está falando a verdade. É o crédito que você dá para alguém. Então lá, antigamente, na sociedade de caçadores, a reputação era a sua moeda. Quem quebrava a confiança do outro membro, ele era cortado ali da relação. Então você perdia acesso à comida, à proteção, à parceria. Tanto que algumas sociedades animais elas têm muito disso também. Aquele animal que vai adoecendo mais, ele vai perdendo credibilidade. Então ele vai ficando para escanteio, isso é normal. Dentro de algumas sociedades. Não que os seres humanos não façam isso, né? A gente pega um idoso que é meio esquisito, taca ele no asilo. Pega o cara que tem problema de saúde mental, taca lá no manicômio. São lugares para você se proteger dessas pessoas em termos de violência, mas também porque você já não confia, não quer mais cuidar, e aí entra uma camada complexa aqui de fatores, ok? Mas nós temos sempre tivemos, né, enquanto evolução ali social, às vezes até mesmo orgânica, esse altruísmo recíproco, que é o quanto você me ajuda, eu te ajudo. Ponto. E isso vai se tornando dentro do meio corporativo o que as pessoas chamam de obsessão pelo cliente. Ela não é uma coisa atual, novamente, ela é uma coisa que a gente tem ali em termos de sociedade, que ela serve para a gente poder se desenvolver. Então, dentro disso, algumas perguntas que a Yá me fez quando eu fui me respondendo é só um discurso corporativo bonito? Não. Ele é realmente um processo de relação com o cliente. Quando você começa a estudar sobre a relação de consumidor, né, consumidor e o contratado ali, você percebe que o cliente ele busca esse profissional, esse serviço, porque ele quer um desenvolvimento. Eu, por exemplo, eu tenho um pedreiro que eu gosto muito do serviço dele. Ele já fez uns 3 serviços pra gente ao longo de algumas casas diferentes. E a semana eu tô tentando contratar ele pra ajudar aqui no rejunte do banheiro e tá difícil. Aí fala, por que você não pega outro? Porque, cara, eu gosto tanto do serviço dele. Eu confio tanto no serviço dele, na visão que ele tem. Entende? Todas as métricas que eu tenho sobre ele são boas.
Ah, mas é difícil o contrato. É, mas eu quero ele. Então eu confio, eu tenho uma crença positiva sobre ele. E aí, dentro da experiência do consumidor, né, que é o Customer Experience, que é o CX, a gente vai tendo essa visão de que essa experiência que você passa para o seu cliente, o que ele sente sobre o seu serviço, o que ele sente sobre você, é importante. Não é só sobre a sua empresa, mas, né, assim, por exemplo, você, enquanto freelancer, autônomo e tal, como é que você consegue desenvolver isso? Porque não é só uma questão de empresa, né? Tipo, a experiência que a Coca-Cola gera com a propaganda. Não. É o que ela gera enquanto produto. Por exemplo, bolacha recheada, que é uma coisa que eu adorava, eu já não gosto mais, porque mudou toda a fórmula. Já não é nem mais algo nutritivo, nunca foi nutritivo, né? Mas não é nem algo mais palatável. Então, assim, quando você começa a ver que as pessoas vão mudando as relações que elas têm, as sensações que elas têm ali, trabalhando sozinho, sendo autônomo, atendendo o cliente um a um, cara, isso importa muito. Isso importa muito. Entende? Quando você para entender que sensação eu quero que o meu cliente sinta depois que ele tá ali comigo, naquele momento, é importante. Eu lembro quando eu fui vender um apartamento que eu morava, todo dia que chegava visita, eu fazia questão de passar o aspirador na casa, deixava um cheirinho mais agradável, botava a musiquinha do Estúdio Ghibli, até porque eu tava com criança em casa às vezes, musiquinha do Estúdio Ghibli, e cara, a pessoa vinha, tava a luz acesa, porque eu aprendi com os corretores, né? Luz acesa, janela aberta, ventilação boa, nada, tipo, louça não tava suja, não tinha roupa no varal, se tivesse era pouca roupa, pra dizer que tem movimento na casa. Banheiro limpo, só um banheiro que não tava muito arrumado, porque era o banheiro que ficava as caixas de papelão para empacotar as coisas. Mas a pessoa ela vinha, ela sentia um ar agradável. Então, a experiência que ela tem indo ali no espaço conta muito. São experiências sensoriais. A gente já tem literatura sobre isso, inclusive. Hoje, quando eu vou atender um cliente, é a mesma coisa, só que é difícil você fazer isso online. Ah, vou atender com musiquinha? Pode, sem problema, mas são elementos que você precisa ter um cuidado também. O cenário que você tem e tal, tudo isso implica ali no desenvolvimento com aquele cliente. Ok? Dá para ter uma estratégia sem virar bajulação? Dá, porque não é bajulação. Você fazer um mimo para o seu cliente, entregar um presente, fazer uma coisinha mais simples, né, que gere uma, não só uma influência como o seu Dini traz, mas a gente vai usar esse termo, mas uma sensação positiva. Você entregar um valor real para esse cliente. Uma lista de livros. Muitas vezes eu já dei livro para cliente. Falei, olha, cara, esse livro aqui vai te ajudar. Esse aqui talvez seja melhor. Você vai direcionando a pessoa dentro daquilo. Você entrega um material bacana. Hoje eu tenho feito muitos materiais para entregar para os meus clientes. Para eles poderem fazer algo extra para além da terapia. Isso é muito bom, isso é muito válido. Porque ele sente que tem um crescimento. E aí lá no livro ele fala desse tipo de situação, né? A linha do tempo do atendimento. Ele começa com uma pequena intensidade, aí tem um pico, aí vai decaindo, vai decaindo. E se você sabe administrar isso aqui, ó, vai se mantendo. E aí você vai entregando valor para esse cliente, ele vai crescer junto. Lá no Substack é o que eu tenho tentado fazer. Tem os meus clientes gratuitos, então eles recebem material normal ali, e tem os pagos. E os pagos eu estou tentando todo mês, pelo menos, 3, 4 caderninhos de atividade, 3, 4 aulas, como essas aqui. Talvez eu coloque algumas exclusivas lá. Então, assim, para que a experiência fique uma coisa positiva, fique uma coisa saudável. E isso é importante, porque se eu não cuidar dessa parte, se eu não tiver essa atenção com o meu cliente, como é que fica? Como é que fica? Ok? Como é que fica a situação? E aí, dentro da literatura, você vê alguns erros ali que, vendo, né? Que nem eu falei, pô, a moça lá da confeitaria, você olha a obsessão pelo cliente como a perdão, subserviência, que é você achar que o cliente tem sempre razão. Você diz tudo, sim para tudo que ele faz. Não é, cara. É você ter uma clareza sobre o teu processo. O cliente entender o ponto dele, entender o local dele, você entender o seu. O cliente nem sempre vai ter razão e tá tudo bem. Tá tudo bem. Esse cliente que uma vez reclamou, né? Ah, pô, acho que tá faltando elemento aí na tua análise. Eu falei, cara, é uma análise de uma sessão. A gente vai desenvolvendo o resto ao longo do trabalho, mas tudo bem, você não quis, ok, seguimos. Não tem problema, mas né, o rigor que você está pedindo, ele não vai ter em uma sessão. E são coisas que você vai desenvolvendo junto.
tá tudo bem. Novamente, é uma coisa que eu sempre brinco com os meus clientes. Por mais que a relação terapêutica ela seja uma relação muito positiva, né? Até informal em alguns lugares, ainda é uma prestação de serviço. Se você gostou ou não gostou, tá tudo bem. Não é que a gente vire inimigo pro resto da vida, não. Tem cliente que terminou comigo porque, pô, não gostou de uma piada, mas até hoje a gente troca ideia, conversa de boa. E é isso. Tá tudo bem. Não gostei do serviço, ponto. Não preciso não gostar da pessoa. São coisas que a gente precisa entender. É bem diferente. Ok? Um outro erro, e isso eu falo não só com relação à questão da experiência do consumidor, mas eu vejo muitos empresários, não tem nada anotado, não tem nada organizado, é tudo na cabeça. Que é o que o livro traz, né? Você tem uma visão de experiência de consumidor só na sua cabeça. Cara, escreve, desenvolve, coloca no papel, faz disso um processo. Tenha uma medição de satisfação do seu cliente. Eu, por exemplo, tiro 2 vezes no ano para sentar com os meus clientes e avaliar realmente a terapia. Então eu pego, mando um relatório, né? Mando ali um dado, vejo o que esse dado está me dizendo, depois eu comparo, faço evoluções daquilo ali. Então a cada 6 meses, 6 meses atrás, mês 5, mês 6 ali, no início do mês, eu sentei e fiz essa evolução com os meus clientes. Todos eles. O que estava legal, o que não estava, o que se desenvolve, o que não desenvolve, para que eu pudesse melhorar minha terapia. E lá em novembro/dezembro, farei de novo mais uma evolução. Para saber não o nível de satisfação, mas o que tá legal, o que não tá no meu serviço. Como é que eu melhoro isso, como é que eu não melhoro. São esses elementos. Ok? Eu quero que vocês façam um pouquinho esse exercício, tá lá também no Substack esse aqui, que é pensar na última entrega que você fez com o cliente, identificar qual foi o pico, ou seja, o instante mais intenso, e seja bom ou ruim, né, mas o mais intenso com o seu cliente, e como é que foi o fim dessa interação dentro do teu processo com ele. Tenta escrever isso, porque aí fica mais fácil de você poder se desenvolver, de você poder avaliar efetivamente o que está legal no teu processo ou não. Tá? Porque, mais uma vez, se você consegue sentar e perceber o que está bom ou não, fica mais fácil de você poder se desenvolver. Fica mais fácil. Beleza? Nosso segundo bloco é a questão de você olhar a consciência do teu negócio. Isso você já tem, eu estava lendo alguns livros sobre como tornar um médico um grande empresário, né, e tal, porque eu tenho alguns clientes que são médicos, eles estão começando agora, e eu acho sempre legal poder ajudar nesse sentido. E observar como é que são as relações com essas pessoas. Observar. Como é que eu peço feedback? Como é que eu peço uma indicação? Como é que eu pego, na verdade, um insight? O Daniel Kahneman, ele traz pra gente isso, né? Ele traz a questão do viés de confirmação, que é a gente tende a olhar só aquilo que a gente quer. A gente busca os mesmos padrões de sempre. A informação que sempre confirma o que a gente já acredita. E a gente vai descartando o resto. E é uma coisa muito errada você fazer isso. Porque você precisa olhar o que está ruim também no seu negócio. Você registrar o que o teu paciente fala, o teu cliente fala, em vez de só partir para uma explicação pronta, baseada numa suposição ali. Você saber de fato o que ele está falando e o que ele precisa. A partir desse momento fica mais fácil de você se desenvolver. Então, nesse sentido, uma das perguntas que a Yami fez quando estava estudando para esse livro, né? É a questão de por que eu peço feedback e sinto que só ouço o que quero ouvir? Por causa disso, do viés de confirmação. Então, o que eu posso fazer para sair disso? Você sai de uma coisa ali de perguntas abertas, vai para perguntas às vezes mais fechadas, e aí você vai variando. E principalmente, você pede a crítica. Você fala, cara, olha, eu sei que você gosta de mim, mas o que você acha que tá ruim? O que você pode melhorar? O que eu posso melhorar e tal? Você vai pontuando. Isso vai ficando mais fácil para o seu cliente poder trazer uma revelação importante ali sobre o seu negócio. A mesma coisa, o insight. Quando você pega uma reclamação e transforma ela num insight, transforma ela numa reflexão melhor, tirando o aspecto pessoal daquilo ali, é que você olha assim, a reclamação que nem, você fez uma piada, você não trouxe tanto rigor ali no teu, né, tanto detalhe na tua explicação. Olha, tô sentindo que às vezes perco meio tempo aqui na terapia. Todos esses elementos que surgem no processo, isso para qualquer serviço, não leve como algo pessoal.
não é sobre quem você é sobre aquele momento, é sobre aquela situação. É uma interpretação momentânea, contextual. Então, se eu consigo ter essa maturidade e entender que não é sobre o meu valor, não é sobre a minha pessoa, mas sobre aquele contexto, e é uma coisa que uma vez eu conversei isso com alguns clientes, você vai lá e faz uma oferta, você faz uma proposta, né? Uma oferta de um produto ou um serviço. Você ofertou, a pessoa não quis, ela não está querendo, não é que ela está rejeitando você. Talvez o problema não é você, é a sua oferta. Você pode fazer parte dessa equação de oferta, tá tudo bem. Mas o problema é a oferta, ela não quer naquele momento aquilo ali. Ponto. Ela não quer, ela não vê sentido. Um exemplo bem clássico que eu tenho hoje, parece idiota porque ele é um bem, não é uma coisa intelectual, é videogame. Ano passado, quando lançou o Nintendo Switch 2, eu não quis, porque a oferta dele não era atraente para mim. Qual que era a oferta do videogame? Ah, você tem aqui alguns jogos exclusivos, nenhum deles me chamou a atenção, ou seja, nesse primeiro ano de lançamento, não tem nenhum jogo que eu falo assim, nossa, para mim é uma compra obrigatória, não. Os benefícios que ele tinha não me traziam interesse algum também, talvez ali, jogar o GameCube e tal, mas isso aí, pô, jogo no emulador, jogo no Wii U destravado. Então a oferta do videogame, não o videogame, mas aquela oferta não era boa. E quando veio este ano que anunciaram o remake do Zelda Ocarina of Time, um monte de gente, agora eu vou pegar. Agora eu vou me preparar aqui. E ponto. Entende que isso é oferta? Não é que o videogame seja ruim, mas a oferta dele. A mesma coisa acontece com o PS5. O PS5 tem 6 anos de mercado. Esse ano ele faz 6 anos. Até hoje, para mim, ele não teve uma oferta boa. Porque os principais jogos saíram para Steam. A partir desse ano já não sai mais. Mas os principais jogos saíram para Steam. Então eu jogo no Steam Deck. O único jogo que me faria comprar um PS5 seria um The Last of Us com multiplayer. Ou pegar o The Last of Us 1 para jogar um multiplayer. Mas não compensa. Então, muitas vezes, o que o teu cliente está reclamando não é o serviço como um todo e não é você. Mas é aquele momento, aquele contexto. Claro, às vezes a pessoa ali está num dia ruim, ela pode, né, dar uma exagerada, extrapolar, mas é aquele momento. E ela vai olhar para todo o resto e falar assim, isso aqui não serve. E tá tudo bem. A mesma coisa é a questão da oferta. Às vezes a oferta ela não pode ir por causa do preço, porque ela não entendeu bem os recursos, ela não entendeu a dinâmica, ela realmente não quer o serviço. Tá tudo bem, não é sobre você o tempo todo. Não é sobre você. Então, se você conseguir olhar de uma forma mais fria e perceber, tá, o que ficou aqui? O que você não entendeu? Por que você tá na dúvida? Porque eu não entendi muito bem o que vai ser feito. Ok. Se eu te explicar, faz sentido? Não faz. Você vai lá, explica, parará. Ok? Uma outra coisa que eu nunca levei muito a sério é o NPS. O NPS é aquele basicamente marcador lá, né, de satisfação do seu cliente e tal. Eu não gosto muito porque eu não sou muito fã dessas burocracias mais técnicas nesse sentido, mas é um erro meu. O NPS, ele é útil. Ele é útil. Mas ele não é aquela coisa toda, tá? Ele é apenas, normalmente, um termômetro contextual de uma pequena tendência. Ele não é uma coisa completa. Então, você usar o NPS é uma informação. Ponto. Por exemplo, eu não sei o quanto os meus textos do Substack são bons ou não. Porque ele não tem tanta curtida quanto eu gostaria. Ele não tem comentário, não tem engajamento. Mas eu sei que tem muita gente que lê e fala, cara, pô, aquele seu texto lá, ó, adorei. E você vai ver, essa pessoa não curtiu nenhum texto. Não curtiu nenhum texto. Tem gente que chega pra mim, Rafael, a pessoa, sei lá, tá 1 ano em terapia. E ela, uma hora só, qualquer, assim, ela me ajudou bastante. Pô, ela não traz uma coisa específica. E já tem aquelas pessoas que são mais reveladoras. Que estão ali, sei lá, 6 meses. Ela, nossa, cara, me ajudou pra caramba nisso, 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 nisso. Pá, pá, pá. Aí são NPS diferentes, porque quem responde o NPS é diferente. Então o NPS e essas outras métricas, normalmente elas não são um diagnóstico por si só. Elas são sinais. Sinais. Você precisa pegar outras fontes. Perceber outras formas de avaliar ali o seu cliente. Então você tem um dado, você tem uma informação, essa informação gera uma reflexão, um insight, e esse insight ele gera uma oportunidade de mudança. Quando um cliente chega para mim e fala, olha, eu não vou fazer a terapia porque eu não senti segurança, eu acho que faltou mais informação, faltou mais clareza do que é o processo, ele está me dando um dado,
E esse dado me dá uma reflexão de, tá, então talvez eu tenha que dar mais informações. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dado, dessa crítica, e eu vou comparar com as outras críticas que eu tive de fechamento. Todas elas foram muito parecidas, então eu preciso realmente fazer alguma coisa sobre isso. Não tem nada parecido, foi só uma coisa esporádica, talvez eu possa ou não fazer algo sobre isso. E aí você começa a se desenvolver. Uma coisa que eu não fazia muito, porque eu tinha aprendido assim em termos de abordagem terapêutica, era explicar coisas demais para o meu cliente. Não só em termos de fechamento da terapia, mas dentro do próprio processo. Porque existe uma questão, não só em terapia, mas uma questão de aprendizado, que é quando você percebe o seu aprendizado, é muito mais significativo. Quando eu te digo o que fazer, não é tanto. Mas quando você entende, eu posso fazer tal coisa, isso traz mais valor para aquele aprendizado. Então, uma coisa que eu tive, um dado que eu tive recente assim, né, nesse ano, é o quanto eu consigo explicar ou não uma coisa para os clientes. Beleza. Aí eu refleti, o quanto eu devo ou não explicar sobre aquilo. E eu vou avaliando dentro dessas oportunidades dos atendimentos. Fez sentido, não fez? Ficou com dúvida, não ficou? Por exemplo, vou lá, às vezes monto rotina junto com o cliente, a gente organiza os horários. Gostaria que o cliente fizesse sozinho, mas às vezes ele não tem essa questão, ele não consegue, tá tudo bem. Então você vai gerando a partir desse dado uma reflexão. Essa reflexão, esse porquê daquilo ali, ele vira uma oportunidade de ação, de mudança. Ok? E aí alguns erros são, você apertar de um jeito que só permite confirmar o que você acha. Tem que deixar a pergunta aberta, não pode ser só coisa fechada. Confundir a opinião de um cliente, mais vocal, com o padrão geral, aquilo que eu falei. Às vezes tem cliente que não relata muito, tem cliente que relata pouco, aí você precisa sentar e avaliar. E coletar dados e nunca voltar para ele para decidir algo. Então aquilo que eu falei, que eu coletei ali nos primeiros 6 meses do ano de terapia, já coletei de novo, já estou pegando o que eu quero mudar, junto com o que esse livro me trouxe. À medida que eu vou aprendendo sobre isso, que eu vou aplicando essas informações, fica tudo mais fácil, fica tudo mais simples, mais tranquilo de ser feito. E esse é um grande ponto que a gente não pode ignorar. Você pegou uma informação, cara, volta nela. Volta. Todo ano eu releio 6 livros. Então eu pego livros que eu gostei no ano anterior e releio. Volte no livro. A coisa que eu tava falando com a minha esposa, né? Minha filha, ela gosta muito de ler. E ela gosta muito que a gente lê para ela. E a gente lê sempre os mesmos livros. Só que, cara, você começa a reler o livro, você começa a ver pontos diferentes. Ao invés de você só ler, você começa a interagir com outras coisas. Que flor é essa? Que animal é esse? Na mesma página. E ao invés da leitura que durava, sei lá, botar 10 minutos, agora você está 10 minutos numa única página, explorando elementos com a criança. Então, às vezes, é necessário você fazer isso. Na terapia, a gente faz muito. De voltar, por exemplo, entendi, vai fechar esse mês. Volto para o mês passado e faço o levantamento de 2 meses. O que esse cliente evoluiu? O que ele precisa? Eu faço muito isso. De 3 em 3 meses, mando um relatório para os meus clientes. Então, o que ele evoluiu nos 3 meses? Isso aqui. O que ele evoluiu nos 3 meses? Isso aqui. E aí você vai evoluindo junto com o cliente. Então, coletar dado e nunca voltar é um erro muito grave para o teu processo. Colete os dados, volte neles. Não importa se é um dado de 1 ano, 2, 3 atrás. Volte naquele dado. Volte em informações mais pontuais. Eu voltei com algumas práticas minhas e tenho voltado mais, porque eu vi que quando eu parei de aplicá-las, algumas mudanças deixaram de acontecer com os clientes. Eu falei, cara, não, peraí. O que aconteceu aqui? Aí eu comecei a entender que, tinha isso aqui. Aqui tinha isso aqui, aqui não tem. Então deixa eu trazer essa informação aqui de volta, essa ferramenta no meu caso, e reaplicar aqui. Aí comecei a replicar, vi que estava tendo mudança. Falei, então isso aqui estava faltando. Beleza, vamos encaixar isso aqui dentro do processo. E aí você vai desenvolvendo. Ok? Um exercício prático é você perguntar para os seus clientes 3 feedbacks, né? 3 avaliações ali, e classificar o que é sintoma, uma reclamação, o que é a causa e qual é a solução que você pode. Para cada feedback você vai ter um sintoma, a reclamação pontual, a causa, que provavelmente você acha que vai repetir, e eu quero que você dê a solução, tanto para o sintoma quanto para a causa. Então, por exemplo, sintoma, faltou explicação mais detalhada de como é o processo. Ok, é um sintoma. Quase nunca tem esse tipo de reclamação. Vou trabalhar em cima disso. Uma causa, por exemplo, é algo que provavelmente vai se repetir e que, se nada mudar. A forma como eu conduzo algumas sessões. Fazer piada, brincar aqui e ali,
Opa, maneira um pouco, avalia um pouco. Às vezes sai, tudo bem, se desenvolve. Então são coisas que você vai desenvolvendo, são coisas que você vai avaliando e vai remontando ali com você mesmo, beleza? No nosso terceiro bloco, que é o ACT, né, que são as soluções, implementações e tal, não é ACT de terapia de aceitação e compromisso, apesar de que eu li na primeira vez dessa forma, né, porque ele só mostra ali a roda do cliente. O que acontece assim? Você tem várias problemáticas. E se você não tentar colocar dessas problemáticas soluções, você vai continuar no mesmo erro. Tem um autor que eu gosto muito, que é o B.J. Fogg, que ele é sobre micro-hábitos, é isso? É porque são 2 livros de micro-hábitos. Deixa eu ver se é esse mesmo nome dele. O nome do livro dele. É porque tem o do Steven Guys. Acho que é Steven Guys. Micro-hábitos. Que ele também é micro-hábitos. Inclusive, isso. O dele é micro-hábitos e o do Steven Guys também é micro-hábitos. Tá? São 2 livros que eu gosto pra caramba. O micro-hábitos do Fogg eu acho melhor. Eu acho mais técnico, mais apurado. E o Fogg ele traz pra gente isso. Né? Ele fala sobre esse processo comportamental. Que é, o comportamento muda quando você reduz atritos para os passos específicos de mudança. A Wendy Wood, ela tem um livro chamado Bons Hábitos e Maus Hábitos, que ela traz sobre a ideia de contexto do ambiente, que também é um ótimo complemento. Se você ler esses 2 livros de hábito, talvez o do James Clear, eu não gosto muito da literatura do James Clear, apesar de ela ser boa. Se ler a Wendy e o Fogg, você vai não precisar ler mais nada de hábito por um bom tempo. E o que o Fogg fala? Você diminuir o atrito, né, para essas soluções ajuda muito. Porque você tem o avanço, e é a mesma coisa do 1 ano em 12 meses, né? Em 12 semanas, na verdade, perdão. Você tem ali o conhecimento avançando em ciclos curtos de ajuste e não por uma coisa longa, é muito mais fácil. Por isso que eu falo, eu avalio meu trabalho a cada 3 meses. Deu certo, deu errado, vou melhorar. Ponto, você vai evoluindo. Quando você pega o modelo do Fogg, para nossa primeira perguntinha, né? Por que sei o que fazer e mesmo assim não faço? Por que o meu cliente sabe o que fazer e ele não faz? Porque o atrito para um comportamento está muito alto. Então eu tenho um comportamento, que é a equação do Fogg. Eu tenho o motivo para esse comportamento. Eu tenho a capacidade e o gatilho. O gatilho é o que inicia o comportamento. Então eu tenho que diminuir os meus gatilhos, né? Diminuir o atrito do gatilho. Aumentar o senso de capacidade e os motivos eu tenho que mantê-los em alta. Então, gatilho tem que ser uma coisa mais simples, negativa, vamos botar assim. Capacidade e motivação tem que ser positivos e aí você tem um bom comportamento. Quando você faz essas ações acontecerem, fica tudo mais fácil. A falta de ação que a gente vê nas pessoas, a inação, não é falta de motivação, que muita gente vende. É a falta de um gatilho claro, que é quando exatamente eu vou fazer aquela atividade, quais são os condicionantes, ou até mesmo um senso de capacidade. Tá muito difícil, tá muito complicado. E aí você precisa sentar e reelaborar aquilo ali. Para você melhorar o teu serviço, a gente vai pensar da mesma forma. Aqui eu tenho uma reclamação, então tem que qual é a reclamação exata e o que eu preciso mudar sendo a minha capacidade e a motivação do porquê que eu quero mudar. E aqui eu tenho a fidelização do cliente no comportamento. Então, quando eu tenho esses elementos todos bem selecionados, vamos dizer assim, fica tudo mais fácil, tudo mais tranquilo. Inclusive, olha só, acabei de marcar aqui e perceber que eu posso marcar aqui o texto. E pronto. Nas próximas aulas isso aqui já vai estar mais fácil. Já vai estar mais organizado para vocês. Entende a lógica? Tipo assim, cara, não tinha pensado nessa possibilidade aqui. De selecionar isso. Não tinha. E tá ótimo. Então, eu sempre faço a releitura do texto, né? Antes de começar uma aula. Pronto, eu já vou lendo, marcando o que eu quero trazer para vocês de uma maneira mais pontual. Entende a lógica? Achei um problema imediato aqui, um sintoma, já dou uma solução. Ponto. É isso que vocês têm que fazer no serviço de vocês muitas vezes, não para fidelizar o cliente, mas para melhorar o atendimento a esse cliente. Parece óbvio, mas a gente não faz isso. Quando a gente, cliente não é só você atender que nem eu, prestação de serviço 1 a 1. É você trabalhar numa empresa, tirar um tempo e avaliar o que está evoluindo ou não
no teu processo dentro da empresa, ok? Primeira coisa, como medir se uma mudança realmente funcionou sem se enganar no processo? O Richard Thaler, que também fala de viés comportamentais, ele traz muito isso. Ele fala de economia comportamental especificamente. Acho que o livro dele é o Sludge, que é um livro muito bom, inclusive, que é você ter comportamentos reais. Esse cliente voltou, ele indicou alguém. Eu sei que a minha terapia funciona quando um cliente antigo ele volta e quando um cliente me indica para outro. Eu sei que a minha terapia tá gerando confiança e a pessoa se sente à vontade quando ela me indica pessoas. Quando eu não tenho esses dois elementos, cliente voltando e me indicando, eu sei que a terapia não surtiu efeito para aquela pessoa. Essa é a minha leitura. Não quer dizer que ela não melhore, tá? Não quer dizer que ela não tenha evolução. Hoje eu tenho muito meu trabalho vem muito por indicação. Mas é isso. Tipo, esse cliente está me indicando. Só que tem um detalhe. Ele sabe que pode me indicar. Eu pedi indicação para ele também. Eu posso pedir. E não precisa de muita firula. Você chega e pergunta, pô, fulano, você conhece alguém? Pô, me indica. Como é que tá? Você tem que falar para as pessoas. Você não tá cobrando, né? Você vai fazer do seu jeito, mas... Pô, e aí? O que as pessoas acham depois de você ter mudado? Pergunta para elas. Fala, comecei uma terapia aqui, pô, queria que você percebesse o que mudou em mim. E aí você vai mudando. É claro que indicação é difícil. Sempre será. Ainda mais para alguns tipos de serviço. Mas é importante. Imagina, eu fui lá, comi uma puta, eu vou indicar puta para as pessoas. É meio difícil, mas funciona. Tem gente que indica. Normal. Se a puta consegue indicação, você também consegue, meu filho. E isso é uma coisa simples. Parece bobagem, parece uma forçação de barra da minha parte, mas só pra você entender que indicação é uma coisa que você consegue o tempo todo. Eu, por ter filha, eu pego indicação de profissional pediátrico o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Não tem problema nenhum. É assim que funciona. Você pede, você fala. Pô, conheço fulano. Conheço cicrano. A gente foi, quando foi contratar a babá, vieram 3 indicações. De uma única pessoa. Falei, pô, ótimo. A gente selecionou, conversou. Conversamos muito mais pelo WhatsApp. E pegamos ali a indicação que a gente precisava naquele momento, naquele contexto. Então, pedir indicação é uma coisa fundamental. Para o teu processo. Para o teu desenvolvimento. Ok? Crie um sistema de indicação. Então, eu vou fazer uma aula só sobre isso. Referências e depoimentos. Mas eu quero que você entenda assim. Peça para o teu cliente te indicar. Peça. Não tem problema. Não tenha vergonha. Ok? Aqui entra uma coisa que quando eu li o livro, bateu muito com essa última crítica que eu recebi do meu serviço, que é a simplificação. Eu não tinha lido o livro até então. Eu estava começando o livro. Depois eu falei, putz, que é você simplificar demais um processo pode ser ruim. Você simplificar demais pode ser ruim, porque pode não gerar tanta confiança. E qual que é o ponto? O cliente ele sempre vai comprar por perceber facilidade. Então o objetivo é sempre esse, reduzir a carga cognitiva de quem recebe. Quem recebe é quem decide. Agora eu tô viciando nesse negócio, querendo mudar. Então assim, esse meu cliente que não me contratou, ele fez uma avaliação, não contratou, ele talvez não tenha percebido assim o quão simples seria o processo dele. Porque eu não simplifiquei o suficiente. E aí, por eu não ter simplificado da melhor forma, não ter explicado efetivamente, parece muito mais difícil do que realmente é. Então, novamente, a gente tem aquela questão da motivação, nós temos o gatilho e a capacidade. Ele tem a motivação para fazer terapia, pronto, ele vai fazer uma terapia. Ele tem os gatilhos, ele tem os incômodos para ele fazer. Só que aqui ele não sentiu que havia capacidade da minha parte de poder ajudá-lo. Porque eu simplifiquei demais. Então, simplificar demais não é necessariamente uma coisa boa. Para alguns clientes pode ser, para outros não. O simplificar aqui é saber onde eu tenho que diminuir o atrito. O que eu tenho que ajustar. Eu não fiz isso e eu perdi um cliente. Então, esse processo ele é fundamental para qualquer prestação de serviço. Eu vou lá comprar um pão.
E eu peço pão pra moça. Sei lá, você quer pão francês com gergelim, pão francês integral, pão francês com massa de quê? Cara, eu só quero um pão. Não me deixe confuso sobre o que eu quero. É tipo, nós que temos relacionamentos, a gente passa muito por isso, né? Você pergunta pro seu parceiro, parceira, o que você quer comer hoje? Escolhe aí qualquer coisa. Não, não, pô. Ela não quer escolher também. Ninguém quer escolher nada. Ninguém quer, só quer comer. E é isso, entende? A gente não percebe esses elementos. Ontem a gente foi comer, então numa festa de aniversário. A minha esposa comeu com minha filha e tal. Depois eu fui, não comi nada, porque só tinha docinho já. Aí eu falei, eu tô com fome e tal. Pô, vocês querem comer alguma coisa? A minha esposa falou, não vou comer, vou comer uma fruta e a minha filha não ia comer também porque ela já tinha comido. Aí eu falei, pô, eu queria comer e tal. Posso pedir alguma coisa aqui no iFood? Eu falei, tá, beleza, o que tem? Aí eu parei e pensei, pô, mas no iFood vai demorar pra chegar, vai chegar lá pelas 8 da noite. Aí o que eu queria, como é que seria pedido ali, seria esfirra, não é uma coisa que eu acho que seria boa pra comer naquele horário, porque ele me dá refluxo e tudo. Aí passou um tempinho, ela tava lá escolhendo, tem isso, tem isso, tem isso. Aí ela começou a falar um monte de opção, aquela coisa da complexidade. Eu falei, não, deixa quieto, vou comer em casa. Me viro lá em casa. E é isso, eu queria uma coisa simples, eu queria só bater o olho e comer. Então são elementos que quanto mais simplificado fica, às vezes facilita. Mas simplificar demais para uma pessoa que não quer aquela simplicidade, pode fazer ela sentir que ela tem que, eu vou ter que me virar sempre, não dá. Então, isso é uma coisa que isso é um sintoma que a gente precisa avaliar o contexto. Onde eu preciso melhorar com o meu cliente? Para diminuir a carga cognitiva de decisão dele. O que está acontecendo? Ok? A mesma coisa que acontece que é a mudança. Decidir mudar não é mudar. Decisão de mudar é motivação. Ponto. Essa pessoa ela tem gatilho, ela tem os gatilhos necessários e a capacidade para fazer a mudança. Teu cliente está nesse processo efetivo. Cliente para quem vende serviços mais intelectuais nesse sentido. Medir apenas o volume, quantidade de entregas e nunca a qualidade percebida dessas entregas é um erro. Eu entregar um monte de material, uma coisa que eu já me avaliei muito, entregar material o tempo todo para o meu cliente não quer dizer que seja uma boa entrega. Essa pessoa está aproveitando as entregas, ela tem feito de fato, aquela entrega está trazendo resultado de fato. Mais um exemplo idiota relacionado a videogame, lançou o Mario Kart World, quando lançou o Nintendo Switch 2, e ele tem ali uma cacetada de personagens. Personagem que é basicamente uma skin diferente da outra. Para mim não diz nada. A entrega e a qualidade, assim, uma entrega grande, mas a qualidade percebida irrelevante. É diferente. Entende? A gente precisa avaliar a qualidade, não só a quantidade de coisa que a gente faz pelo nosso cliente. Você pode entregar um monte, mas se a qualidade não for boa, não serve. A qualidade aqui, muitas vezes, para quem trabalha com serviços intelectuais, estão associadas a clareza, direcionamento, desenvolvimento de capacidade, resolução de problemas, diminuição da carga cognitiva, de atritos. Tudo isso conta. Não é a quantidade de coisas, é a qualidade delas. Ok? Primeira coisa, simplificação do processo interno e esquecer da experiência de quem está recebendo do outro lado é um grande erro. Para você tá tudo muito simples, tá muito explicado, mas para o outro às vezes não. Para ele é uma coisa muito maior que se você não elaborar direito, vai gerar um grande atrito, vai gerar um grande problema. Só para ver se minha esposa não mandou mensagem, beleza? Então assim, tenha essa consciência, tenha este processo de o que meu cliente precisa de fato, o que ele quer de fato. Beleza? Então você vai escolher um processo que você tem, que você repete ali com o seu cliente, vai identificar um atrito e mudar como ele está sendo percebido. Então, quando o atrito, né, o gatilho aqui, e o que você fará. Então, quando meu cliente quer tal coisa, o que eu farei para isso? Coisa bem simples, bem pontual, fica mais fácil de você poder trabalhar. Beleza? Nosso penúltimo bloco, basicamente, que é a questão do Advance, que é organização, colaboradores, tecnologia, que é como a gente pode trazer tudo isso para uma coisa mais simples para o nosso cliente. Uma cultura de qualidade que realmente sirva para ele. Ok? Lá atrás, nas guildas, e é um período que eu gosto muito de estudar às vezes, você já via muito isso. Você já via que os artesãos eles não transmitiam
apenas técnica de mestre para aprendiz. Eles transmitiam também a cultura, né? O código de conduta, de atendimento, a cultura. É como a empresa transmitia cultura para quem está ali. E todo mundo vai absorvendo aquilo, vai se desenvolvendo. Então, qual é a cultura que você desenvolve junto com o teu cliente? Qual é a cultura que vocês têm? Quando você tem hábitos sustentáveis, fica mais fácil essa cultura. Então, como é que eu tenho uma cultura de experiência de consumidor sendo one person business, como é a maioria dos autônomos? Que é, normalmente, em termos de literatura e material no Brasil, tem quase nada, é pífio. O que tem muita gente pegando coisa lá de fora e traduzindo para cá, mas como eu faço aqui com vocês nessa aula, nesse sentido, porque não tem quem produza material sobre isso. Apesar de nós termos uma grande quantidade de one person business no Brasil, né? Negócios de uma única pessoa. Então o que acontece? Como é que eu tenho uma cultura se eu só sou uma pessoa? Uma coisa que eu gosto muito nesse sentido do livro é que a organização ela vira os nossos próprios processos documentados. Os nossos colaboradores são os nossos parceiros terceirizados ocasionais. A própria IA que você usa de vez em quando também é um colaborador nesse sentido. E a tecnologia, ela vira as ferramentas que você utiliza. Também pode ser vista como IA. No meu caso, eu, Rafael, vejo assim, o que é a minha organização? Minha organização são os meus processos. Meus relatórios, minhas análises, meus exercícios, tudo isso tem virado uma coisa só. Então as aulas, por exemplo, ela tem uma formatação, né, estão começando a ter uma formatação muito específica. Muito específica. De pergunta a resposta, mais ou menos esse modelo, que é um modelo que eu gostei. Eu acho que ele funciona bem. Então, uma forma de eu me organizar. Os meus colaboradores são as pessoas que eu indico, então são os profissionais que eu indico, que eles são minimamente parecidos comigo em alguns aspectos, ou complementam coisas que eu não consigo resolver, e os meus próprios clientes. Então, aquela coisa de selecionar o cliente, ela entra um pouquinho aqui. Eu quero clientes que são parecidos comigo, porque eles vão indicar pessoas que vão também precisar do meu estilo, do meu serviço e coisas do tipo. E a tecnologia são as ferramentas que eu utilizo. No meu caso, as minhas ferramentas, meus livros, material que eu compro, as IAs que eu uso, a forma como eu quero que a IA se comporte. Tudo isso. Tudo isso. São coisas que eu vou adaptando para a minha realidade. Então aqui você tem uma empresa única, como é que é aquilo para você? Quais são as suas organizações? Quem são os seus colaboradores e quem são as suas tecnologias? Bom, são elementos que você vai criando, desenvolvendo. Você vai vendo pessoas parecidas e vai alinhando com elas, ok? Você precisa de tecnologia sofisticada para fazer isso? Não, não precisa. Quanto mais você tem uma tecnologia bem estruturada, não necessariamente a mais última geração, melhor, ok? A tecnologia ela deve servir a nossa cognição no sentido de diminuir a nossa carga cognitiva, não o contrário. Ela não é para você ter uma coisa complicada. Então eu uso planilha simples, bloco de horas simples, fichamento de maneira simples, tudo isso. Nada muito elaborado. Ok? Nada muito elaborado. Eu tenho, por exemplo, cliente saiu da terapia, suspendeu, teve alta. Coloco lá depois, né, terminou a sessão ali, terminei aquele período com aquele cliente, eu faço um levantamento de tudo que deu certo e tudo que deu errado. Ponto. Eu não preciso de nada muito elaborado. Nada muito elaborado. É muito mais simples. Até a nota fiscal, que é uma tecnologia, se você parar para pensar, é coisa simples. Nada gigantesco. Nada gigantesco. Então você vai sempre estruturando de maneira simples para que fique mais fácil a compreensão daquilo ali. Ok? Não precisa de nada muito caro e elaborado para você fazer coisas bem feitas. Você pode, eu estava falando isso com um cliente uma vez, ele tem mexido com Cloud Code, e ele fala, cara, é incrível, né? Porque assim, a galera tá gastando 500, 600 reais ali no Cloud para fazer texto. Você pode fazer muito mais coisas de uma maneira muito mais eficaz. Mas as pessoas gastam 600 reais para fazer texto. E eu falo, porque as pessoas não sabem usar. Não sabem usar.
de maneira nenhuma elas vão conseguir se desenvolver mais do que aquilo ali. A não ser que elas parem para realmente estudar, ok? Como sustentar isso aqui no longo prazo sem virar um curso, né? Mais uma coisa. Primeiro é você ter compromisso com aquilo ali. Então registra uma carta, um termo de compromisso, uma coisa nesse sentido que você olha e fala, cara, isso aqui é um compromisso que eu tenho comigo mesmo. Ponto. Isso aqui é uma coisa que eu quero aplicar dentro da minha realidade, dentro das minhas condições, para realmente me desenvolver. Beleza? E esse é o nosso último exercício, basicamente. Mas eu quero que você entenda isso aqui, ó. Você tem a organização, você tem a tecnologia, você tem os seus colaboradores. Tudo isso aqui faz parte de um ritual mensal. Como eu falei, todo mês eu paro um pouco, geralmente eu paro mais de 3 em 3 meses, para revisar tudo isso aqui. Realinhar tudo isso aqui. Mas todo mês eu estou fazendo pequenos ajustes em cada um desses elementos. Porque é muito mais fácil. Muito mais fácil. Ok? Você não precisa de muita coisa, né? As pessoas, precisa de uma ferramenta. Não. Cara, você começa do jeito que você tem. Não precisa nem de força de vontade, você só vai criando um ritual simples ali. Então, como eu falei, termina o dia, eu já faço uma reavaliação de alguns clientes, um caso aqui, outro ali. Quando o cliente sai da terapia, anoto por que ele saiu, tem um bloquinho de nota só para isso. Avaliação, mesma coisa. E aplicar só uma vez. Não, cara, faça várias vezes. Faça vários ajustes, não tem problema. Você vai se desenvolver bem. Seu negócio vai crescer bem se você fizer isso direitinho. Então o que é que eu quero que você faça agora? Marca no teu calendário. Vamos botar aí até o final de agosto. Marca no teu calendário. Você tem um ritual de revisão. De 15 minutos sobre tudo que você fez. Reler os exercícios dessas aulas, né, dessa aula específica. Reler o material, rever coisas do seu trabalho. Cara, daqui a 30 dias, você refazendo isso aí uma vez por mês, tá ótimo. Você vai ver o quanto vai crescer o teu trabalho. O quanto o teu trabalho vai crescer. É uma coisa que eu ainda não fiz, mas eu estou começando a implementar no meu Substack. Fazer um ritual de o que aconteceu naquele mês. Por exemplo, eu perdi 2 assinantes pagos. O que aconteceu com esses assinantes pagos? Conversar com eles. Não, porque eu já queria o conteúdo que eu precisava e pronto. E ótimo. Ótimo. Beleza? O que faria você assinar de novo? Qual o tema? Qual não sei o que? E aí você vai avaliando. Você vai avaliando junto. Ok? Então o que nós temos aqui para fechar? O Aspire, que é a primeira parte dessa rodinha, ele é sobre onde você vai mirar antes de agir, né? Quem eu quero atingir primeiro. O Aware, que é a consciência, é sobre o que eu preciso ouvir daquilo ali, para que eu não erre de novo. O Act, que é a ação, é sobre redução de atritos. Então, quais são as minhas ações reais? E o Advance é o que sustenta esse sistema, o que mantém ele dentro disso. Ok? Lá no Substack, tem um glossáriozinho para vocês, tá? Beleza. Lá no Substack, eu vou deixar o texto base. Já está, na verdade, o texto base. Mas eu vou deixar o texto de exercícios e como elaborar essa rotina desse flywheel, vamos botar assim, dessa roda, para que você possa se desenvolver. Ok? Ela é mais ou menos nesse templatezinho aqui, que eu disse que vocês vão conseguir ver já, que é o ritual de revisão de experiência. Bem simplesinho. Você tem aqui o passo 1, passo 2, passo 3. E aí você tem alguns outros elementos que eu vou colocar lá junto para você poder se desenvolver. E o workbook é a mesma coisa, bem simples, para você poder estar aplicando. Tem aqui alguns exercícios para você poder se desenvolver e vão ter outras coisas a mais ali também. Ok? Então só para vocês entenderem que é isso. E aí sim será provavelmente uma vez por semana, uma vez por mês ali, em termos de materiais. Uma aula, um tema, workbook, template, texto, pronto. Tudo para vocês poderem já aplicar. Beleza?